Uma boa noite a todos, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Daremos continuidade acompanhando os eventos do mundo. E eu estou realmente fazendo um trabalho de procurar recolher os pensamentos de diferentes estudantes das profecias da nossa igreja, procurar colher diferentes opiniões em relação aos últimos eventos no que tange à eleição do Papa americano. E de fato parece que existe uma coesão, uma coerência, uma concordância entre todos de que estamos nos aproximando de momentos realmente dramáticos. Bem, não podemos falar em definitivos, pois não sabemos o dia nem a hora, mas de uma coisa nós podemos ter a certeza: alguma coisa em breve irá acontecer. E é importante que nós, povo de Deus, andemos com os olhos atentos a estas coisas e que, acima de tudo, preparemos nossa vida e nosso coração para o encontro com o Salvador. Queridos, eu quero iniciar compartilhando com vocês um post de Kevin Robert, que nós conhecemos muito bem, que é o autor e líder do Projeto 2025, que já está em execução na América. Na sua conta do X, ele escreveu acerca do novo Papa. E depois de ler isto, eu fiquei pensando, uau! Vejam só, líder do Projeto 2025 dizendo estas coisas em relação à eleição de um Papa americano. Vejam só, aqui está a sua conta do X, aí está Kevin Roberts, mas eu vou traduzir a página para ler em português, vocês também podem fazer. Aqui está, em português. Podem ler em inglês, verão que é a mesma coisa, não estou inventando nada. Aqui está. Ele diz: parabéns ao cardeal Robert Prevost por ter sido eleito o primeiro Papa americano. Embora eu esteja ansioso para saber mais sobre o nosso novo Santo Padre, a sua decisão de adotar o nome Leão XIV já me deu grandes esperanças para o seu papado. Interessante. Chefe do Projeto 2025 diz: embora eu não saiba o que ele vai nos trazer, só o nome dele, Leão XIV, já nos dá grandes esperanças. Ora, por que ele diz isto? Ele vai explicar. Vejam só. Ele diz: os não católicos podem não saber, mas o Papa Leão XIII foi um excelente pastor do seu rebanho, que liderou a igreja na modernidade, foi um inimigo tanto do comunismo como do capitalismo desenfreado e um firme defensor da dignidade do trabalho e dos trabalhadores. Ora, soa familiar? Soa familiar? Por que ele diz que o nome Leão XIV já lhe dá esperança e depois ele menciona Leão XIII como um grande defensor da dignidade do trabalho? É que no Projeto 2025 existe um capítulo sobre isto que, inclusive, Jonathan Berry, o novo escolhido de Trump, para advogar esta causa do trabalho digno, eles abordam claramente sobre isto, a dignidade do trabalho, onde fazem menção ao descanso dominical, à restauração da Blue Law para a dignidade do trabalhador. Continua, ele diz: a sua encíclica do Papa Leão XIII, neste caso, Rerum Novarum, de 1891, é o documento fundamental da doutrina social católica e uma obra-prima da economia política. Interessante. E por fim, Kevin Roberts diz: se o Papa Leão XIV seguir os passos do seu homônimo, a igreja e o mundo serão abençoados. O que este homem falou? Que se Leão XIV seguir os passos de Leão XIII, da sua encíclica sobre a dignidade do trabalho, sobre o descanso dominical para a dignidade do trabalho, o mundo e a igreja serão abençoados. Este é o líder do Projeto 2025. Então podemos ver semelhanças de planos e propostas do Projeto 2025 com propostas do papado, das encíclicas papais e mais concretamente do Papa Leão XIII. Bem, vamos dar uma olhada em um depoimento do nosso irmão do ministério Amazing Prophecies. É mais um homem, estudante das profecias, apresentador dos eventos finais, que vem e nos mostra que, de fato,
Estamos chegando a momentos decisivos e desafiadores. É importante que nós acompanhemos isto até o final para que não cheguemos a conclusões erradas do que eu ou ele tenha dito. Vejam só. Este Papa irá trabalhar em estreita colaboração com os Estados Unidos da América para promover e impor a marca da besta. Vamos ao ecrã. As multidões reunidas na Praça de São Pedro caíram em um silêncio atordoado e depois explodiram em aplausos e admiração. Em todo o mundo, desde catedrais católicas a igrejas protestantes, os telefones acenderam-se, os jornalistas correram e as manchetes relampejavam. Robert Francis Prevost foi eleito o Papa 267 da Igreja Católica Romana. E com isso, ele escolheu seu nome, Papa Leão XIV, o primeiro Papa americano da história. Mas o que significa isso para a profecia bíblica? O que significa para a América, para o Vaticano, para o mundo? Antes de irmos mais longe, devemos ser claros. A profecia não é um parque de diversões para especulações. O que Deus revelou, devemos proclamar ousadamente. O que Ele não revelou, devemos abordar com humildade e cautela. Há mais de 60 anos, quando John F. Kennedy se tornou o primeiro presidente católico dos Estados Unidos, muitos estudantes da profecia soaram alarme. Afinal, o Apocalipse 13 fala de duas grandes potências nos últimos dias. A primeira besta, simbólica do sistema papal, e a segunda besta, representando a América protestante. A profecia declara que essas duas se unirão para impor leis religiosas em afronta aos mandamentos de Deus e à liberdade humana. Assim, quando um católico romano se tornou presidente da Terra da Liberdade Religiosa, alguns se perguntaram, será este o começo do fim? Olhando para trás, muitos podem dizer que esses medos eram infundados. Mas, na realidade, a eleição de J.F. Kennedy foi um marco. Suavizou a resistência pública e quebrou os velhos tabus. Hoje, os católicos, a quem respeitamos, ocupam alguns dos cargos mais altos dos Estados Unidos da América, incluindo a presidência, a Suprema Corte e o Congresso. Sabemos que o vice-presidente J.D. Vance é católico. Sabemos que Melania Trump é católica. Sabemos que 6 juízes da Suprema Corte são católicos. E sabemos que muitos no Congresso são católicos. Então, a década de 1960 foi uma época diferente. Não podemos permitir-nos estar sonolentos agora. Estamos muito mais próximos dos movimentos finais descritos na profecia bíblica do que estávamos naquela época. As peças estão a ser colocadas e as coisas estão a mover-se rapidamente. Então, quem é Leão XIV? O Papa Leão XIV? Vamos dedicar um momento para aprender sobre este novo Papa, Robert Francis Prevost, agora Leão XIV. Ele nasceu em 1955 em Chicago, Illinois, mas passou a maior parte do seu sacerdócio no Peru, onde se tornou cidadão. Ele fala fluentemente 5 idiomas, consegue ler alemão e latim e tem um amplo apelo internacional.
É conhecido por estar profundamente envolvido em trabalho missionário, cuidados pastorais e justiça social. A sua escolha do nome Leão é muito significativa. Leão XIII, cujo nome partilha, centrou grande parte do seu papado de 1878 a 1903 na defesa dos pobres e dos direitos dos trabalhadores, pedindo um pagamento justo, condições de trabalho justas e o direito a integrar sindicatos. O Papa Leão XIII era conhecido por defender os direitos dos trabalhadores e, notavelmente, promoveu leis de descanso ao domingo como parte da sua visão de reforma social. Então, na sua encíclica de 1891, Rerum Novarum, o Papa Leão XIII enfatizou a importância do descanso ao domingo para os trabalhadores, não apenas como um dia de lazer, mas como um tempo a dedicar a Deus e à família. Ele argumentou que esse descanso era uma necessidade sancionada tanto pela lei divina como pela razão natural, e que os empregadores deveriam respeitar esta necessidade. Aqui está uma análise mais detalhada dos ensinamentos do Papa Leão XIII sobre o descanso dominical para os trabalhadores. Descanso dominical como uma obrigação divina. Leão XIII vinculou a obrigação do descanso dominical ao mandamento de lembrar o dia de sábado e a narrativa bíblica do descanso de Deus após a criação. Mais do que apenas lazer, ele escreveu que o descanso dominical não é simplesmente sobre ociosidade ou passar tempo de forma fútil, mas sim sobre afastar-se do trabalho diário para se concentrar em Deus e na sua família. Importância da vida familiar. Leão XIII reconheceu a importância das obrigações familiares e a necessidade dos trabalhadores terem tempo para cuidar das suas famílias, afirmando que os empregadores não devem esperar que os trabalhadores trabalhem ao domingo, a não ser que isso seja absolutamente necessário, não um luxo. O Papa enfatizou que o descanso dominical é um direito fundamental dos trabalhadores, não um privilégio a ser concedido ou negado pelos empregadores. Assim, um apelo ao respeito pela dignidade humana, advogando pelo descanso no domingo, Leão XIII afirmava a dignidade inerente de cada pessoa e também a necessidade de proteger o seu bem-estar, tanto físico como espiritual. Assim, em 1998, o falecido João Paulo II emitiu uma encíclica Dei Domini, o Dia do Senhor, sobre a observância do domingo. E nela ele disse: quando ao longo dos séculos a Igreja fez leis sobre o descanso dominical, teve em mente acima de tudo o trabalho dos servos e trabalhadores. Certamente não porque este trabalho fosse menos digno quando comparado aos requisitos espirituais da observância do domingo, mas antes porque precisava de maior regulamentação para aliviar seu fardo e assim permitir que todos mantivessem o dia do Senhor Santo. Agora veja isto. Neste assunto, o meu predecessor, Papa Leão XIII, na sua encíclica Rerum Novarum, falou do descanso de domingo como um dia do trabalhador que o Estado deve garantir.
Isso é tirado de Die Domini, uma encíclica papal que João Paulo II emitiu em 31 de maio de 1998. De fato, João Paulo II disse sobre o descanso de domingo por lei. Portanto, também nas circunstâncias particulares do nosso tempo, os cristãos esforçar-se-ão naturalmente para garantir que a legislação civil respeite seu dever de manter o domingo santo. E assim, no Catecismo da Igreja Católica, lemos: ao respeitar a liberdade religiosa, reparem isto, ao respeitar a liberdade religiosa e o bem comum de todos, os cristãos devem procurar o reconhecimento dos domingos e dos dias santos da Igreja como feriados legais. E assim, isto é claro, enfatizando o descanso dominical por lei, ou leis azuis, necessárias para proteger o domingo como parte da religião. Isto é retirado do Daily American, e assim, Leão XIV, recentemente eleito como o Papa 267, é esperado para continuar o foco do Papa Francisco na Laudato Si, muito significativo. A encíclica do Papa Francisco sobre o meio ambiente, isso inclui abordar a mudança climática e promover a gestão ecológica. O Papa Leão XIV já expressou preocupações sobre os desafios ambientais e a crise climática, enfatizando a necessidade de uma ação responsável. A encíclica Laudato Si do Papa Francisco, que destaca a urgência de combater a mudança climática e promove um estilo de vida sustentável, é uma parte-chave deste foco. Então, quem é o Papa Leão XIV? Essa escolha do nome não é coincidência, é um sinal. A sacralidade do domingo não é mais apenas uma ideia católica, está a tornar-se um movimento mais amplo que está a ganhar popularidade dentro do mundo protestante. Então, o que sabemos da profecia? Vamos expor claramente o que a profecia bíblica realmente nos diz. Número 1. Apocalipse 13 identifica o papado como a primeira besta que sai do mar. Uma união de igreja e Estado com influência global. Número 2. A segunda besta, os Estados Unidos, formará uma imagem da primeira besta, criando uma união semelhante entre a igreja e o Estado. Número 3. Esta aliança entre a igreja e o Estado irá impor leis religiosas, incluindo adoração falsa. Está tudo lá em Apocalipse 13. Número 4. Na América de hoje, o nacionalismo cristão está a ganhar terreno. Muitos estão a chamar pelo retorno das leis cristãs e por um colapso da separação entre a Igreja e o Estado. Número 5. Projeto 2025. Um plano político do mundo real. Delineia poderes autoritários para a presidência dos Estados Unidos e inclui propostas que tendem para a legislação dominical. Número 6. Um dos seus principais arquitetos, Paul Duns, diz que está a ser seguido, ou seja, o projeto 2025 está a ser seguido por esta administração atual.
para além dos meus sonhos mais loucos. Muito interessante. Número 7. A revelação diz-nos que, em última análise, o papado e os Estados Unidos da América trabalharão juntos para perseguir aqueles que honram a lei de Deus. Número 8. Poderá um Papa americano ajudar a colmatar a divisão final? Poderá ele ser a chave para unir a igreja mais poderosa do mundo com a nação mais poderosa do mundo? Não afirmo saber ao certo, mas vale a pena observar de perto. Ele não é o típico líder americano. Apesar de ter nascido em Chicago, passou décadas no estrangeiro. Ele é um estudioso, um missionário, um construtor de pontes. A sua experiência internacional confere-lhe credibilidade global. Suas conexões jesuíticas e seu alinhamento com os valores do Papa Francisco sugerem que ele pode continuar o tom progressista do pontificado anterior. Mas os tempos estão a mudar rapidamente. Sua seleção poderia posicioná-lo como uma figura central na união da religião global com o poder político. E pode-se esperar que a Igreja Romana nunca tenha sido uma defensora da liberdade de consciência. Leio do Grande Conflito. O tom pacífico de Roma nos Estados Unidos não implica uma mudança de coração. Ela é tolerante onde é impotente. Diz o bispo O'Connor, a liberdade religiosa é meramente suportada até que o oposto possa ser implementado sem perigo para a Igreja Católica. E agora, no Grande Conflito, páginas 565, 566. Desde que o princípio, uma vez seja estabelecido nos Estados Unidos, de que a Igreja pode empregar ou controlar o poder do Estado, que as observâncias religiosas podem ser impostas por leis seculares, em suma, que a autoridade da Igreja e do Estado deve dominar a consciência e o triunfo de Roma neste país está garantido. Portanto, não sabemos se o Papa Leão XIV será o último Papa. Não sabemos quanto tempo durará o seu pontificado. Não sabemos quão próximo ele se alinhará com movimentos políticos americanos como o trumpismo ou os objetivos do Projeto 2025. Ainda não sabemos a sua agenda em detalhe e não sabemos que crise pode surgir: pandemias globais, colapso econômico, guerra, como a guerra entre a Índia e o Paquistão, entre a Rússia e a Ucrânia, ou Israel e Gaza, que poderia rapidamente empurrar o mundo para a crise profética final. Mas aqui está o que sabemos. Número 1. O poder do anticristo, Apocalipse 13, está agora representado por um americano. Número 2. A profecia está a desenrolar-se diante dos nossos olhos. Por fim, a eleição de um Papa americano não é algo a ignorar. Pode ou não cumprir a profecia diretamente, mas é mais uma peça do quebra-cabeça numa imagem em rápido movimento. Estamos a ver uma maioria conservadora. Olhem aqui, isto é muito importante. O que estamos a ver, uma maioria conservadora neste Tribunal Supremo dos Estados Unidos da América.
E permitam-me, uma maioria, uma conservadora, deixe-me dizer isto novamente, uma maioria conservadora no Tribunal Supremo da América, um impulso crescente por legislação religiosa e a influência crescente do nacionalismo cristão, um desejo global por estabilidade, unidade e liderança moral. Todos são fatores aos quais precisamos prestar atenção. E assim, vá para a tela agora. Adicione um Papa americano a essa equação. Os movimentos finais serão rápidos. Não sabemos tudo, mas sabemos o suficiente para permanecer alertas, enraizados nas Escrituras e fiéis a Jesus. Por isso, continue assistindo, continue orando, continue sintonizado e compartilhando a verdade, porque o tempo está próximo. Bem, o ponto aqui é este. É verdade que pode existir alguma discordância em alguns pontos entre os estudantes das profecias agora, mas todos concordam que alguma coisa vem aí, todos concordam que esta eleição não pode ser tratada como normal, todos concordam que estamos no fim. É importante agora nós buscarmos a presença do Senhor em nossa vida, é importante nos engajarmos na proclamação da verdade por este tempo, é importante buscarmos a presença, ou seja, o derramamento do Santo Espírito, a chuva seródia, para que nos capacite como um povo a transmitir a mensagem final. Queridos irmãos, nós vivemos momentos realmente dramáticos da história do mundo. Profetas queriam estar agora para contemplar isto. Deus os chamou para este tempo. Nós realmente não sabemos o que é que virá, mas comparando com a profecia, nós vivemos em momentos históricos e solenes. Que nós possamos nos preparar, que você se prepare, que se consagre para o encontro com o Salvador. Nós vamos encerrar com uma oração. Obrigado, Senhor, por estar conosco neste encontro. Queremos agradecer porque é o Senhor quem coloca a convicção no nosso coração, a convicção, a certeza de que não vai mais tardar, Jesus virá para nos tirar deste mundo de dor. Enquanto Ele não vem, ensina-nos, Senhor, a viver preparados, transmitindo a mensagem de esperança para milhares de pessoas que perecem nas trevas, no vício, no pecado. Encha-nos, Senhor, do Teu Santo Espírito, para que nossas palavras transformem vidas, para que nosso testemunho transforme vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero ver-vos amanhã, pela graça de Deus, para mais um encontro aqui no nosso canal. Até lá.